As salamandras vão dominar o mundo. Vão dominar tudo, vão matar todo mundo. E é isso aí. Quer saber como? Como é que isso vai acontecer? Quer descobrir como o mundo vai acabar na mão da salamandra? É aqui, ó. Tá aqui, ó. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mini Prosa. Hoje vamos falar de salamandra, vamos falar de guerra, vamos falar de ser humano e das ambição maluca que cega o ser humano, que faz ele matar a si próprio todo dia, todo momento. Meu nome é Guilherme Makoto, estou muito feliz de estar aqui. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever, porque aqui nós falamos sempre de narrativas e de como elas afetam a nossa forma de enxergar o mundo. Sim, bora falar desse livro sensacional. Bem na linha do Equador fica uma ilhota. Um pouco mais a oeste ali da Sumatra, tem uma ilhota chamada Tanamasa. E é para lá que nós estamos indo, os queridos marujos. É isso aí, no nosso navio, o capitão é ninguém menos e nada mais do que o Van Todt, Capitão Van Todt, esse cara muito experiente. Já fez comércio em todas as Índias, em todos os mares de todo o mundo, até que a gente desembarca ali na ilha e vai conversar com o único responsável, o único cara que se encontra ali no porto. Ele vai conversando ali com o capitão e ele vai descrevendo uma lenda. Uma lenda de que os nativos da ilha, eles afirmam que existem diabos naquela região. Que o capitão tomasse muito cuidado se ele quisesse explorar aquelas costas litorâneas, porque ali, colega, residiam os tais dos demônios, criaturas nomeadas pelos nativos de diabos marinhos. A história começa aí, cara, nesse impulso de aventura, de descoberta, só que o que acontece é que os eventos ganham uma proporção, uma escala mundial. Porque o que o capitão vai descobrir naquela ilha é muito mais valioso do que pérolas. Ele vai descobrir salamandras, não uma, não duas, não três, mas milhares de salamandras. E a descoberta do capitão Van Todt altera completamente o curso da história. A humanidade percebe que é possível escravizar essas salamandras, é possível criar uma força de trabalho, uma força operária infinita para as mais diversas obras da humanidade que a gente quer. Se a gente quer construir prédio, quer construir uma ilha inteira do zero, a gente manda salamandras, essas milhares de salamandras lá. E é aí que começa a história de fato. Quando essas salamandras elas começam a ser comercializadas pelo planeta, começam a se espalhar nas mais diferentes regiões e elas são utilizadas pelos governos e pelas grandes corporações, empresários, como força de trabalho escrava para atingir os mais variados fins. Quantidades imensas de salamandras são comercializadas pelos países, elas são ensinadas a desenvolver os mais variados tipos de trabalhos e elas são até classificadas, sendo as mais eficientes são consideradas mercadoria mais cara e as menos eficientes jogadas para outro tipo de trabalho. Se elas morressem no processo também não tem problema, porque a gente pode utilizar o cadáver delas para fazer ração e comercializar e fazer ainda mais dinheiro. O autor Karel Čapek nasceu em 1890 no Império Austro-Húngaro, só que hoje essa região é conhecida como a República Tcheca. Ele é considerado por muitos, o principal escritor tcheco da primeira metade do século XX. Na universidade ele estudou filosofia, história da arte, cultura alemã e inglesa, e aos 25 anos ele doutorou-se em filosofia. E esse cara ele escreveu de tudo assim, Um detalhe é que muitas dessas produções ele fez em parceria com o irmão dele, o Joseph Čapek, que era pintor muito famoso, ele tinha uma fama, um pintor cubista respeitado até, e muitas das ilustrações que o Joseph fez chegaram a ilustrar alguns dos livros do Karel. E dentre essas produções tem bastante coisa, tem literatura infantil, peças de teatro, romances, contos, ensaios políticos, crônicas para os jornais, livros de entrevista, é a parte de coisa. Entre esse amontoado de coisa que ele produziu, tem uma peça muito famosa, a mais célebre dele aí, que é a chamada Hur. É uma peça de 1920 e ela inaugura a palavra robô. E essa palavra é um neologismo, ela é uma palavra inventada, derivada da palavra robota, que pode ser traduzida como trabalho forçado. A literatura do Čapek, ela tratou de vários temas conforme ele evoluía como escritor, mas o conflito entre nações e a disputa ideológica são temas recorrentes em suas obras. O autor faleceu em 1938, aos 48 anos de idade.
E um fato curioso é que ele foi nomeado ao Nobel da Literatura diversas vezes, mas ele nunca ganhou o prêmio. O livro ele é dividido em 3 partes, são 3 livros, né? O autor nomeou essas 3 partes de livro 1, 2 e 3, mas tá tudo aqui nesse volume. O primeiro livro é chamado de Andreas Schutzeri. É um nome louco, esse nome é louco. E é um nome científico dessa espécie de salamandra que eles descobrem. O segundo livro é chamado de O Progresso da Civilização, em que o mundo entra nessa corrida para adquirir a maior quantidade de salamandras, comercializa, vende salamandra para todo lado, para que esses países, essas potências conquistassem aí o maior número de mão de obra ilimitada. E o terceiro livro é o que dá título ao livro todo, que é A Guerra das Salamandras. É o momento em que o mundo ele entra em colapso, porque acontece o que já era esperado. A gente lendo, a gente já tá esperando. Mas o homem é tão ganancioso nessa história aqui que ele não percebe, ele se deixa levar ali pela ganância, pela ambição, e o que a gente vai ver é a Guerra das Salamandras. É o ponto em que as salamandras elas se rebelam e elas iniciam uma guerra pelo território do mundo contra os humanos. Tem vários detalhes que fazem desse livro uma experiência muito especial, né? Ele é considerado um livro de ficção científica, justamente por essa espécie de salamandra que consta no livro. Ela existe, mas não existe da forma como ela é descrita aqui. Porque no livro ela se reproduz aos montes, ela se reproduz muito rápido, em quantidades muito grandes. E aqui também tem o fato de que ela consegue falar. A salamandra, ela consegue falar, ela consegue se comunicar. Essa convivência, esses anos de convivência com o ser humano levaram a salamandra a aprender a língua dos homens, né? Inclusive tem uma parte no livro que inclusive se desenvolvem escolas para salamandras, academias, faculdades só para salamandras. Uma das coisas mais legais é que o Karel ele vai fazer é uma história que, cara, ela faz vários paralelos, assim, sabe? Uma coisa bem legal, interessante, é que o livro ele foi lançado em 1936. E o que estourou em 1939? Em 1939 foi a Segunda Guerra Mundial. Então o livro pega muito dessa tensão entre os países que estava rolando já naquela época. Era uma tensão entre as potências, ameaças constantes. Isso está muito dentro do clima do livro, principalmente nessa segunda parte, porque na primeira parte a gente mais acompanha a narrativa do Capitão Van Todt, ele descobrindo as salamandras, ele conversando com empresários a respeito dessas salamandras e que elas poderiam se tornar um comércio muito forte no mundo no futuro. Ele consegue fazer essa venda das salamandras. E a segunda parte já é em escala global. A gente vai acompanhar os diversos eventos mundiais de diversos pontos de vista diferentes. Eu não diria que é diversos pontos de vista, mas é quase documental. Ele consegue construir tudo ficcional, né? Ele consegue construir esse encadeado de eventos que vão mostrando pra gente que tá acompanhando a história como as salamandras estão mudando a forma do mundo lidar com o trabalho, como elas estão mudando a forma de como os países enriquecem, até chegar ao ponto que ela também vai mudar a forma como os países competem entre si, como eles guerreiam entre si. E aí a terceira parte é a guerra de fato, é o como ela se dá. E é muito legal, porque a gente vai ver também que as salamandras estão evoluindo, elas começam a criar formas de se organizar socialmente, começa a existir até mesmo salamandras alcançando lugares de destaque na sociedade, porque elas conseguem falar, né, estudar. Tem até um momento que ele começa a dizer que alguns humanos chegaram a casar com salamandras e vice-versa, é uma maluquice. Mas eu considero essa segunda parte do livro muito especial, é muito genial mesmo algumas coisas que ele faz. Porque você lembra do Capitães da Areia, que inseria recortes de jornal, algumas reportagens documentais, né, jornalísticas no meio do livro, ou melhor, no começo e no final do livro, né, Capitães da Areia? Aqui, o Karel Čapek, ele faz isso, só que nessa segunda parte do livro ela é repleta dessas coisas. Ele cria notas, cria documentos, cria várias narrativas que vão colorindo assim esse capítulo, sabe? Colorindo essa parte do livro, que deixa ele tão robusto de informação que parece realmente que aconteceu. Tem trecho de jornal, tem trecho de artigo científico, notas de expedições, relatório de algumas missões que ocorreram
de outras embarcações. Cara, é muito legal essa segunda parte. Às vezes pode até dar uma cansadinha ali na metade dessa segunda parte do livro, porque fica tanto documento, notinha de rodapé e tal, que você acaba, a história você vai se fragmentando, né? Você tem que acompanhar os fragmentos, mais ou menos como o livro S. Sabe aquele livro S que eu já comentei aqui no canal? É bem naquela pegada. Sem ter todos aqueles recursos do livro do S, né? Que tem papel de textura diferente, tem mapa, tem não sei o quê. Aqui ele só na escrita, mudando a caixa de texto, mudando a fonte do texto, a formatação, ele consegue dar esse impacto de uma forma muito legal. E você soma tudo isso com o autor, que ele é extremamente engraçado, cara. Nossa, ele é muito assim, ele usa muito de ironia e tem várias piadas no livro. Nossa, que eu dei muita risada. Eu, tipo, ri alto, assim, com um livro na mão. Isso, a última vez que aconteceu isso desse jeito foi quando eu li o Diário de um Banana. E olha lá, é nesse nível, sabe? Só que, lógico, é uma coisa mais adulta, né? Tem outra pegada aqui. Mas é muito engraçado, algumas sacadas assim, você fala, mano do céu, que genial. Mano, tem uma parte, o autor, ele meteu louco, cara. Nessa segunda parte do livro, tem um trecho que ele comenta lá. E temos aqui uma prova de tudo que aconteceu com esse artigo publicado pelo escritor japonês, não sei o que, ele cita lá o cara e tal, pra gente ler na página de trás o artigo, né, que você fica curioso, fala, caramba, esse artigo deve revelar alguma coisa. E ele tá todo em japonês, sabe? Então, é muito assim, cara, como é que tiveram essa sacada? É um ótimo trabalho de edição também, né? Edição, a editora Record, que publicou esse livro aqui já faz um tempo, acho que foi em 2013, mandou muito bem. Conseguiram traduzir as piadas, manter o humor. A tradução é do Luiz Carlos Cabral. Ele tem aqui um prefácio bem legal. Ele coloca aqui no prefácio do livro um pouco sobre a experiência dele de traduzir esse autor. E eu acho que aqui tem realmente um ótimo trabalho da editora de conseguir manter esse humor, as sacadas, todo o projeto gráfico em cima do livro arregaçou, sabe? Tá muito legal mesmo. Foi uma grata surpresa me deparar com esse livro, mais um daqueles que eu não esperava nada e fui surpreendido, assim, tomado pela genialidade do cara. E eu não conhecia a obra dele, então foi uma grata surpresa me deparar com esse livro aqui, em promoção novamente. Me deparo com umas coisas que estão lá no monte, assim, daqueles livros por 10, 5 reais. Eu acabo encontrando umas coisas muito boas. E essa aqui com certeza foi uma delas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a sua presença. Eu espero que você aceite o meu convite para você embarcar na Guerra das Salamandras. Livro muito bom, muito divertido. Aqui na descrição segue o link para você poder comprar um exemplar do livro e não gastar nenhum centavo a mais com isso, ajudando a gente aqui do Mini Prosa, tá? Não esquece de deixar o seu like, manda aí o seu comentário, o que você acha sobre a Guerra das Salamandras. Como a ganância ainda é um motor que move grande parte das nações, né? Brigas ideológicas ainda fazem parte, são parte vital dos conflitos que ocorrem no mundo atual. Então ele traz muitas reflexões legais e fazem a gente pensar sobre esse ciclo que o homem parece que está sempre buscando se meter. Um ciclo de destruição, um ciclo que alimenta a sua própria extinção do planeta Terra. Da hora. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo, um abraço, valeu, falou, é nóis.